Estamos aqui mais um dia no Papo Cast com um convidado que pediram muito também. Aliás, né, Ale? Opa! O povo tá pedindo. Tá pedindo e ele tá me devendo também. Tá aqui. E aí, assim, a gente quer outros convidados também que também estão pedindo. Sim. Mas hoje é Marcelo Gomes, secretário de Urbanismo da Prefeitura de Itanhaém. É isso, Marcelo? Hoje Bora eu vou lá. fazer diferente. Hoje ela vai te aliviar. Eu vou dar uma mudada aqui. Hoje eu vou deixar ele falar sobre ele. Porque a gente sempre faz aquela introdução, mas eu vou fazer diferente. Aí o meu diretor falou pra gente fazer diferente. Então, Marcelo, seja bem-vindo. Prazerzão ter você aqui. Obrigado pelo convite. Por aceitar o convite, isso. Boa noite, Luana. Boa noite, Alessandra. E aí? É um prazer estar aqui. Assim, ó, a gente vem galgando, eu até brinco, até falei pra Alessandra no off aí, que muitas das pessoas, ela olha hoje e fala assim, pô, Marcelo é arquiteto e é secretário. Não, eu entrei na prefeitura, era desenhista. Entrei em 2005, foram 20 anos subindo degraus para eu chegar ao que tá lá hoje. Eu até brinco, né? Eu entrei na prefeitura pela política, mas eu me mantive pelo trabalho, pela parte técnica, Pela entendeu? competência. Então aí a gente consegue se manter aí nesse sentido. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer para uma cidade melhorar. Eu acho que é melhorar, entregar bons serviços e com mais rapidez. E a minha intenção lá na época, quando eu assumi esse desafio, era dar mais agilidade e fazer com que as coisas acontecessem sem a pessoa sair de casa. Hoje, por exemplo, na prova digital, os técnicos, eles fazem a aprovação sem sair do escritório. Todos os pedidos, todas as solicitações são digitais. Tem que ser acompanhado, né? A gente está na tecnologia, né? A gente tem aí a inteligência artificial. Então, a gente precisa acompanhar isso para evoluir, né? Porque senão a Você gente viu que fica até parado, o cenário do Chaves usaria lá, né? É, Você viu, né? você Te vê. marquei. Então, você sabe, até para informações, no A Prova Digital já tem a inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial, ela faz análise dos documentos. Sabe aqueles documentos obrigatórios? Por exemplo, lá, a carta de motorista, a certidão ambiental, a matrícula. A própria inteligência, ela já avalia e ela já dá a validação, entendeu? Bem legal. E tem que ser assim, né? Eu acredito que deveria evoluir todas as secretarias para isso, principalmente a de saúde, né? Mas a gente vai trazer ele aqui para ele explicar também. Eita! O de saúde é outro dia. Agora é organizar. Calma. Eu tô falando que ela é terrível. Calma. Vou deixar com você por enquanto para dar uma. Pra ele ficar calmo ali. Ele tá calmo. Ele tá puto comigo, gente. Por quê? Porque hoje tá esse sol, ele olhou lá. A laje, né? Choveu a semana inteira. Só choveu a semana inteira e ele queria fazer o quê? Tirar o jet ski dele para passear. Né? Mas ele tá aqui, fica calmo. E eu queria falar uma coisa, chegou para mim as reclamações das multas. Falam que são muitas multas e ele também me explicou, mas vamos explicar para o pessoal também o porquê. Você tem algum caso concreto? Chegou para você alguma coisa nesse sentido? Só falou que multa e às vezes a multa não é correta para quem multou. Então, na verdade é assim. Vamos explicar como é que foi. É melhor explicar como funciona, porque você sabe, às vezes é ruim para um porque ele está incorreto. Então tem que explicar. E essa pessoa que não está correta passa como se fosse. Por isso que é bom todos virem, porque vai explicando, elucidando, entendeu? Até porque essa pessoa foi multada. A gente falou. Também, entendeu? Então o bom é isso. Por isso que eu falo, grupos, como é que a gente fala assim? Não são fakes, mas esses grupos que são intermédios, às vezes traz uma informação meio ruim. Sim. Né? E a gente gera um negócio que não é legal. Então, é bom explicar, né? O que a gente falou pro vice-prefeito aquele dia, né? Se todo mundo viesse ou, através das próprias redes sociais, explicasse mais como é que funcionam as coisas, eu acho que não teria tanta... são grupos piratas, que eu quis dizer. Isso, vai se criando grupos e aí... Só que assim, se a pessoa fomenta, por isso eu gosto de perguntar,
E eles me respondem, quando eu faço alguma brincadeira lá, eles vêm me responder, olha, não é bem assim, eu também acabo entendendo e passo para aquela pessoa o recado. Sim. Entendeu? Então, mas eu falo, é bom que tá aqui porque ele mesmo vai falar, não vai ter esse intermédio. Não, com certeza. Então, Alessandra, na verdade é assim, ó, na prefeitura, no departamento de fiscalização e postura, que é departamento de fiscalização de obras e posturas, a gente não tem talão de multa, entendeu? Então já fica claro que a gente não multa logo de cara, entendeu? Então o que acontece? A gente tem um talão de notificação, que é o nosso auto de infração. Então, assim, quando o fiscal ele identifica alguma irregularidade, e a gente tem, eu vou dividir aqui em duas fases. Eu tenho a fiscalização de obras e tenho a fiscalização de posturas. Então, a obras, ela fiscaliza obra irregular, material disposto na calçada, entendeu? E a postura é o quê? É descarte de resíduo, descarte de esgoto em via pública. Você falou que até animais, o pessoal descarta. Limpeza de terreno. Sim, sim. A gente tem uma legislação aqui que ela fala que todas as ruas pavimentadas, por lei, o proprietário ele tem que fazer o muro e o passeio. Então a gente notifica, né, essas pessoas. Então assim, a gente notifica para ele fazer o muro e passeio, a gente notifica por um descarte irregular de esgoto, um descarte irregular de resíduos. E o resíduo a gente tem a questão do resíduo volumoso, que é resto de material, resto de sofá, móveis, etc e tal. E tem os resíduos verdes, que é o resto de poda e tal. E o resíduo de construção civil, que é o resíduo de demolição. E na parte do obras é obra irregular, entendeu? Certo. Então assim, que tem que obedecer o zoneamento e tal. O que a gente faz? Quando é identificado, a gente lança um auto de infração. Esse auto de infração, por lei, é obrigatório você falar quais são os artigos que ele está infringindo e vai o valor, entendeu? Certo. De cada penalidade, caso ele não se adeque, entendeu? Certo. Então, tem um prazo para ele poder atender. Então, assim, o prazo é 15 dias, só que a gente entende a situação da cidade e do país. Muitas das vezes a pessoa ela entra com pedido de aumentar o prazo, enfim, para muro, porque pode ser que você encaminhe um auto de infração para uma pessoa para fazer um muro e passeio e ela não tem aquela condição naquele momento. E a gente entende isso, entendeu? A gente só amplia esse prazo, só que a pessoa precisa atender, entendeu? Aí é dentro do prazo que a própria legislação fala. Certo. Né? É tudo sob lei, né? Sobre lei. Então, assim, hoje a gente tem a nova legislação urbanística, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, parcelamento e o Código de Edificações. O Código de Edificações, lá nos anexos, tem os valores das penalidades, Certo. entendeu? Para obras. E quando é postura, é o Código de Posturas que a gente segue. Então, muitas das pessoas confundem multa com auto de infração. Só que quando ela recebe o auto de infração, ela não foi multada. Ela está recebendo uma notificação. Vou citar um exemplo para você. A gente estava falando de carro, de documento atrasado e tal. Sim. Quando você recebe uma multa que você ultrapassou lá o quilômetro, a quilometragem permitida, você recebe um auto falando, você teve uma infração. Certo. Já não veio o código de barra para você pagar. Você tem um prazo para você recorrer e para você lá se justificar ou passar para outra pessoa. A mesma coisa na prefeitura. Então, assim, a gente encaminha esse auto de infração por lei obrigatório, só que não penaliza logo de cara, entendeu? É óbvio que, se a pessoa não atender, ela vai ser penalizada. Lógico. Entendeu? Se ela não atender, se ela não se adequar. E quando a gente fala de postura, a gente fala de descarte regular. Vou citar até um exemplo aqui. Toda terça-feira, eu saio com minha equipe de fiscalização. Eu coloquei uma metodologia lá nesse período aí de nova legislação para orientar a população. Então a gente sai orientando, porque a nova legislação ela fala assim, que toda a construção ela tem que ter o seu canteiro e seu material ele tem que ser armazenado dentro do seu canteiro. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, a pessoa ela tem que se adequar. No passado, a gente não tinha essa legislação e também não era muito fiscalizado, entendeu? Só que acontece, a cidade ela fica muito suja. Fica. Eu fui numa vistoria com a equipe da fiscalização e aí a gente chegou numa obra, até a pessoa foi muito singela lá, ela pegou e na hora ela resolveu o problema. O caminhão de pedra, ele descarregou em cima do bueiro.
E o que isso pode ocasionar? O entupimento Sim, sim. da água, Sim. do encanamento de água fluvial e gerar um problema que depois vai ser culpa de quem? Da Da prefeitura. prefeitura, Sim. porque está enchendo. Do Entendeu? prefeito Então, que não limpa o bueiro. entendeu? Então, o que acontece? O que a gente está fazendo? A gente está fiscalizando essas situações. Então, até em alguns casos dessas saídas de terça-feira, a gente orienta. Na outra Certo. semana, a gente passa. Se a pessoa atendeu, a Tudo bem. gente fala, ó, legal, é isso aí. Se a pessoa não atendeu, a gente notifica. Certo. E aí, na outra semana, a gente passa. Se a pessoa também não tomou atitude, aí a gente tem que... Vocês ainda dão um bom prazo. É. Vocês ainda esperam antes de mandar o aviso. Então, se você pegar lá o prazo da notificação e se a pessoa não atender e o prazo que ele foi penalizado, não é menos que 3 meses. entendeu? Entendi. Então não tem, assim, só se a pessoa ela tiver passar por um problema, que também a gente entende, só que a pessoa Sim. tem que entrar lá. Tem que o recurso. É tudo digital. Até para ficar claro para a população, qualquer tipo de auto de infração, você pode recorrer no site da prefeitura, numa prova digital, numa maneira digital. É só fazer um recurso de providência. Simples. Entendeu? Você não gasta 1 minuto. Você faz o recurso de providência, solicita prazo ou fala que já atendeu aquela Certo. solicitação. Tem lá campo para você apresentar as fotos e aí aquele Acabou. auto é encerrado. Entendeu? Então, assim, a pessoa, a gente não sai penalizando. Então, muitas das pessoas, às vezes, confundem o auto Então, por isso porque que vai valor. Quando vai o valor, a pessoa fala, puta, recebi uma multa e tal. Só que não é, né? ela tem um tempo para recorrer, Pra para recorrer arrumar. e tal. Sim, E sim. o que a gente está fazendo agora, e que é o que a gente precisa fazer na cidade, na questão da limpeza, eu acho que assim, eu fiz uma reunião com alguns construtores e eu falo assim, ó, a cidade, para ela poder atrair investidores, ela tem que estar organizada. Sim. E essa organização, ela depende da gente. Se cada construtor, cada munícipe tratar a cidade como se fosse quintal da casa dele, ficaria muito melhor. O que não dá, por exemplo, a pessoa ela colocar o saco de lixo na hora que não passa o coletor, sim. porque o cachorro vai fazer Vai estourar. e vai gerar um transtorno. Sim. Ele descartar e regular o resíduo na praça. A cidade fica feia. Não tem como nós, fazer gestão numa cidade como Itanhaém, que ela tem 601 km², Ela é 182 km² de área urbana. É grande pra É caramba. muito grande, Sim. entendeu? Então, assim, a gente precisa da ajuda e do apoio Do outro lado. do outro lado também, entendeu? É a falta de educação. Não adianta só cobrar. Eu bato muito nisso, né? Tem que fazer a nossa parte, tá certo? E a gente saindo nessas andanças aí de terça-feira, a gente está sendo bem recebido. As pessoas, não, mas é que a prefeitura ela nunca fiscalizou nesse sentido. E a pessoa ainda fala assim, pô, lá em Mongaguá não pode já. Lá, se você fazer uma macera na rua, a multa é logo de cara, Peruíbe também, Praia Grande. E agora a gente está começando, a gente está orientando. A nossa função aqui, até uma determinação, educar, até sim. uma determinação do próprio prefeito, ele falou assim, ó, não penaliza, passa a informação, a gente passa a Sim. informação, a gente dá o prazo para a pessoa se adequar, entendeu? Para ela também, é uma legislação nova, né? Então, Sim, para começar a ter um conhecimento. e aí, o que é importante também, no caso de obras, agora eu falo, as pessoas ela têm uma certa mania, que eu falo, é que às vezes, eu sempre brinco, que o barato às vezes sai caro. Muito. Porque às vezes a pessoa ela acha assim, eu tenho que fazer um projeto, contratar um engenheiro, contratar um arquiteto, eu vou gastar 5 mil reais. 5 mil reais eu compro 2 milheiros de bloco. Exatamente. O cara pensa isso, né? Só que o que ele precisa saber? Ele precisa saber que aquilo que ele quer construir, naquele zonamento é permitido. Se ele vai fazer uma atividade comercial, se aquela atividade comercial e aquele serviço é permitido naquele local. Se dá para Então, enquadrar direitinho ali. muitas das vezes a pessoa ela não tem essa informação, ela não procura saber, e aí ela constrói e depois ela cria um problema para ela mesma, Sim. entendeu? O barato sai caro. De não conseguir abrir o comércio dela, depois ter que adequar. E se tiver que fazer uma regularização, a regularização é 5 vezes mais caro que uma aprovação. Sim. Então, essas informações é legal a pessoa saber. Sim. E hoje, a gente atualizou o nosso site, tem todas as informações lá. Quem quiser saber de toda a legislação,
É só entrar no site da prefeitura, né, www.itam.sp.gov.br, e lá na Secretaria de Urbanismo vai ter minha fotinha lá. Ai, que tudo, gente! Aí você vai descer, tem normas. E lá tem toda a legislação. Você vai a foto, mas tem as normas. Você gosta assim, E viu? lá também, para quem tem dúvida, para acessar o nosso sistema digital, tem todos os passo a passo. Ah, tá. Então lá a gente se preocupou em fazer o tutorial, porque muitas das vezes, quando a gente sai do físico e vai pro digital, ele parece ser um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é. E não é. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu fui implantar o sistema prova digital na prefeitura, eu tive uma certa resistência de alguns funcionários. Mas a resistência não era de ter o sistema. A resistência era de, será que eu vou conseguir mexer? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou perder meu lugar para outra pessoa? Pra máquina, entendeu? tá. Ou ou uma pessoa mais nova. Então, porque a gente trabalha com concursados. Tem concursados lá que estão há 20 anos na prefeitura. Sim. Entendeu? Então, o medo era esse. Só que a gente estruturou a prefeitura, a gente equipou a prefeitura e a gente deu todo o auxílio, o suporte para todo mundo, para que eles sim. conseguissem mexer. Aí eu até fiz uma brincadeira para a menina que trabalha no expediente lá, Patrícia. Eu falei, Patrícia, seguinte, ó, você vê como que é aqui o físico, né? Uma loucura o físico. Se eu te contar o processo do físico, vai até cansar. Porque, por exemplo, quando era físico, você tinha que dar entrada no protocolo. Aí do protocolo, ele vai para o expediente. Aí do expediente, a gente tinha que fazer a ficha lá no nosso cadastro lá do sistema que a gente tem lá, ó, que agora é GCASP, mas antigamente era 4R. Você faz o cadastro daquela ficha, daquele processo. O processo vem montado, aí você vai encaminhar para o setor competente para análise. Entendi. Depois ele manda para a fiscalização, depois a fiscalização faz a vistoria, vai no local, depois ele volta para o setor de análise. O setor de análise analisava o processo, ele dava ok. Aí ele descia para o expediente é confeccionar o documento, que era o alvará, bater o carimbo na planta. Depois ele voltava para o técnico assinar. Aí o técnico tinha que assinar, depois ele voltava para o expediente para falar assim, o proprietário, o responsável técnico, pode vir retirar. E isso era uma demora muito grande. Por isso que até demorava para entregar. Com o sistema prova digital, eu mudei totalmente o fluxo. O processo, ele entra e ele sai. Ele não tem mais esse vai e volta. Não. Por isso que a gente conseguiu diminuir o tempo. Que top. Tá vendo? Bom, isso é lógico que né? sim. Tudo que facilita. Com tá certeza. Vendo? Então tá entendido, gente. Sem revolta da multa. Não quero mais esse assunto, pronto. É como eu falo, vá se informar. Vai procurar saber primeiro, vai perguntar, vai entender o que está acontecendo antes de falar. Porque a gente fica doido com vocês. A gente fica doido. Vamos falar um pouquinho da verticalização? Isso aí dá uma certa polêmica. Eu tenho um pouco de resistência, vou falar aqui perto, né? Eu tenho um pouco de resistência por causa... gente, sabe por quê? Eu tenho que falar o negócio só pro microfone. Fala que eu falo baixo. Agora eu vou ficar bem, né? Olhando nos olhos, entende? Do negócio da verticalização. Porque é uma cidade histórica, acho que muitos vocês devem receber isso aí, né? Se não vai tirar, assim, a beleza, por exemplo, a Praia dos Sonhos, tem aqueles prédios, tira o sol. É lá para o Cibratel, né? Que seria... Então, na verdade, é assim, ó, o zoneamento... Explica pra gente agora, então, pra verdade, até assim, minhas dúvidas, né? O novo zoneamento, ela é a legislação de uso e ocupação do solo. Então, não é só verticalização, né? Então, envolve toda a parte urbanística, tudo que é tipo de edificação, entendeu? Então, não é só a verticalização. Então, a verticalização é um dos casos. Só que acontece, a gente tem que seguir uma norma que é o nosso plano diretor. O plano diretor, ele é o que define a cidade no período de 10 anos, entendeu? Então, a gente tem um plano diretor que foi aprovado em 2015, que vence esse ano. Então, esse ano, eu acho que já deve estar em vias de fato de contratação aí de uma empresa para fazer a atualização do plano diretor, porque por lei a gente é obrigado a atualizar de 10 em 10 anos. Até para explicar que essa atualização da verticalização de uso e ocupação do solo, código de edificações e o parcelamento,
ele é uma determinação do plano diretor. Quando o plano diretor é aprovado, a gente tem 180 dias para já atualizar a nossa lei de uso do solo. E o que acontece? A gente atrasou essa atualização e a gente recebeu uma demanda do Ministério Público falando que a gente tinha que fazer. Então, veio uma obrigação. Então, devido a essa obrigação, o prefeito ele tomou atitude, porque como é uma legislação muito complexa, e é difícil o gestor querer tomar uma situação importante, porque vai envolver várias pessoas, vai mudar o ciclo da cidade e tal. E aí o prefeito Thiago ele falou assim, não, vamos fazer, porque a gente precisa também ditar um outro rumo para Itanhaém, né? Na verdade, a gente olha para as cidades vizinhas e fala assim, pô, cidades estão crescendo, estão arrecadando, consegue devolver infraestrutura e a gente às vezes fica aqui patinando por uma situação que depende de ter algumas atualizações como essa e que precisa impactar. Não tem como falar que não vai impactar. Impacta em algumas situações. Só que muitas das vezes a gente só pensa na verticalização. Mas o que é o uso do solo? O uso do solo, ele define o zoneamento da cidade e aí ele coloca algumas regras para a verticalização. Só que a gente tem, já definido no plano diretor, algumas áreas de proteção, que é obrigado por lei. Entendeu? Então a gente tem lá o centro histórico, que a gente chamou de zona histórica, é uma área protegida. Ela não pode ter prédio. Nunca vai mexer. Não vai mexer. Entendi. Tem a zona turística, que a zona turística ela pega assim, se você olhar assim a grosso modo, ela vai pegar ali da João Mariano Ferreira, sabe, ali do edifício Castro? Sei. Do edifício Castro, ela vem aqui até a Boca da Barra, entra na Praia do Sonho e, se eu não me engano, até o Pocinho do Cibratel. Toda essa parte, até a linha férrea, até a linha férrea, se eu não me engano, só na praia, acho que até a linha férrea na Praia do Sonho também, eu precisaria ver o mapa. Mas é zona turística, a zona turística também não pode verticalizar, entendeu? Então, entendi. ela não verticaliza. Certo. Ela só vai verticalizar nas outras extremidades, Que pode. entendeu? E aí, diferente aqui na Praia do Sonho, a gente tem o corredor vertical, que dentro do corredor vertical pode. Que daí o corredor vertical ele pega aqui a Orla da Praia e sobe aqui a Fundadores. Sobe aqui a Uraguchi, né? Isso. Aqui, ó, isso. onde tem esse Morro do Costão e tal. Isso. Esse é um corredor vertical, então ali ele pode. E aí, a gente tinha uma legislação que ele falava de uma verticalização, que ele tinha um coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento, ele é até em que altura eu posso chegar na cidade. Então, a gente tinha uma variação de 3,6 para 4,9 na lei anterior. E nessa lei atual, a gente sai de 4 para 10. Só que tem algumas regras para isso. De 4 até 5,5 sem outorga onerosa. Então, em qualquer lugar, você consegue fazer 5,5 sem outorga onerosa. Aí, se você quiser fazer de 5,5 a 8... Aí já não. Com unidades superiores a 120 metros quadrados, porque qual é a intenção de 120 metros quadrados? Você atrair apartamentos maiores com pouca quantidade de pessoas nesses locais. Então, você vai fazer um apartamento maior, 120, praticamente o dobro, né? A maioria dos apartamentos tem 60 metros, né? 120, você vai ter menos unidades, só que você vai ter apartamentos maiores. E aí, você não paga a outorga onerosa até 8. Só que de 8 a 10, que você pode chegar com outorga, não entra na faixa da praia. Então, você só pode fazer após a primeira quadra. Entendeu? Então, a gente se preocupou com relação a essa questão do sombreamento, porque a própria plano diretor fala que o quê? Que a verticalização ela tem que ser em questão de gabarito, né? Da praia sentido morro. Então, menos e subindo. Entendeu? E aí a gente se preocupou nesse sentido na questão da verticalização. Só que, saindo da verticalização, a gente tem o R1, que são as residências unifamiliares também, que foi englobado nessa legislação. E agora a cidade ela passou a ser cidade mista. Então você pode ter tudo em qualquer lugar, que é aquele conceito de
trabalhar e morar perto. Certo. Entendeu? Então você pode ter tudo quanto é lugar, qualquer lugar você pode fazer, só que fora do eixo a gente tem os eixos de comércio e serviço. Onde tem os eixos de comércio e serviço, ele tem uma característica urbanística diferenciada. Onde não tem um eixo, ele tendencia a ser o uso restrito residencial. No uso restrito residencial, a gente tem a legislação, é a questão dos quinais. Então, por exemplo, depende do serviço do comércio que você vai ter naquele local, eu tenho que ver se permite naquela zona. Ah, tá, entendi. Porque daí eu tenho que verificar a incomodidade ao uso residencial. Vou citar um exemplo para você. Se eu for fazer uma clínica odontológica numa área residencial, eu não tenho incomodidade ao uso residencial. Porque a clínica, ela atende lá o paciente, ela tem um horário lá até às 7 horas da noite, por Sim. exemplo. É diferente de uma adega, Ah, não, aí entendeu? já não dá. Diferente de uma adega. Sim. Então, a lei, ela se preocupou em verificar isso também. Então, tem um decreto, que é o decreto de eixos e serviços, de comércio e serviços, que define quais os quinais são permitidos em cada local. Entendeu? Ah. Então, tem uma Isso é muito regrinha aí. importante. Por que eu falo que não se deve construir antes de consultar? Porque é aquilo que eu falei. Às vezes você vai fazer uma construção num local onde não é permitido aquela atividade ou aquele Sim. tipo de empreendimento, ou o empreendimento é permitido, mas a ocupação é diferente, porque assim, a ocupação fora do eixo, ele tem que ser ocupação residencial. Então você tem que obedecer o recuo frontal, entendeu? Tem a taxa de ocupação. Certo. Agora uma determinação nova que vem nessa legislação é a taxa de permeabilidade, que você tem que deixar dentro do próprio lote para o local ele ser permeável e a água da chuva ela não ir direto para a via. Certo, Entendeu? entendi. Então, quando eu falo que é importante verificar isso antes, por conta disso, né? E eu acho que essa lei de verticalização, muitas das pessoas falam assim, vai encher a cidade de prédio. Sim. Então. Não, eu acho que assim, eu acho que melhorou a questão urbanística. Sim, Eu acho sim. que a nossa intenção é que venha mesmo, porque a gente precisa de recursos para que a gente consiga devolver em serviços. Não é Certo. isso. Só que, se a gente for fazer uma avaliação da Lei 2304, que foi aprovada no ano 2000, ela ficou em vigor até 24, ou seja, Putz, quantos anos? Assim, 20 anos é muita coisa. 20 né? anos. Muda. Quantos prédios saíram? 6, 7? Por aí. 8? Uhum. Então, quando a gente fala, a verticalização vai encher a cidade, ela não vai encher a cidade de uma hora para outra, ela vai ter um prazo, entendeu? Sim. E eu acho que agora é o momento, agora a gente, que era uma necessidade da cidade, da gente atrair investidor, e também é o boom, acho que ele é o boom de crescimento da região metropolitana da Baixada Santista, é a menina dos olhos da Baixada. Tem muito, Já tem- tem muito atrativo aqui, não é? Já tem estudos que falam que tem um potencial grandioso de receber investidores. Sim. E eu acho que era o momento da gente conseguir abrir esse leque para a gente melhorar a nossa cidade nesse sentido. Mas Porque eu pra acho que gente a ter investidores, a gente tem que dar alguma coisa para eles também. Sim. Né? Que senão... Ninguém vem Exatamente. se não tiver um atrativo. Porque para a pessoa poder vir, ela tem que compensar ela vir. Exatamente. Entendeu? Então, por Ela exemplo, vai quando a investir, né? gente fez esse estudo, foi até uma empresa contratada que se chama Geo Brasilis, que ela foi contratada para poder fazer os estudos, ela fez uma pesquisa em várias cidades. Então ela veio trazer aquilo de melhor que tinha em cada cidade para a cidade de Itanhaém, entendeu? Certo. E é óbvio, pensando na questão do plano diretor, foi pensado, e pensando na questão da incomodidade do uso residencial. Tá. Que é o maior problema que às vezes que a gente tem na cidade. Aí você tem lá muita reclamação. Eu passei a ter uma ideia, não é uma pasta que é da minha responsabilidade, Certo. mas a gente trabalha em conjunto, porque a pasta do PR, Desenvolvimento Econômico, quem faz a aprovação do empreendimento é a gente e ele que libera o funcionamento. A gente Entendi. trabalha muito em conjunto. Em conjunto. E a gente tem muito problema de comércios em locais que não é permitido Que não pode. por lei. E às vezes Sim. a pessoa trabalha lá irregular, na informalidade e tal. Aí gera um problema social, né? Sim. A pessoa precisa e tal. Aí tem os vizinhos, enfim. E é gera aquela difícil. incomodidade. A gente recebe reclamação, que tem que ir no local. Aí tem toda aquela situação que, assim, é aquilo que eu falo, a gente tem que observar onde pode. Né? Nessa legislação, Sim.
ela saiu uma lei, porque na lei anterior, o corredor comercial, na Câmara lá, os vereadores, eles faziam lá, ditavam lá um corredor comercial e definia aquela rua como corredor comercial. Certo. E quando você define para corredor comercial, qualquer atividade comercial pode ter lá, Putz. entendeu? E aí, muitas das vezes, às vezes você tem até uma intenção de querer levar para aquele local um tipo de atividade, mas quando você transforma em corredor comercial, você leva todas as atividades. Já era. Vou citar até um exemplo. A orla da praia, na lei anterior, era corredor comercial. Um exemplo. Se a pessoa tivesse um terreno, é óbvio que ela não vai fazer, mas se ela tivesse um terreno e quisesse abrir uma reciclagem, ela poderia. Putz. Porque o corredor comercial permite isso. Nessa lei nova, vem resolver esse tipo de problema. Agora, a lei nova, os eixos e qualquer tipo de alteração no zonamento tem que passar por um crivo lá de um estudo, audiência pública, etc e tal. E tem o grau de incomodidade, que é as tabelas do CNAE. Entendeu? Que vem resolver situações pontuais. Certo. E agora, aquelas pessoas que estão naquele local e que no uso atual não é permitido, ela vai ter um prazo de 1 ano, de 2 anos. Se ela tiver um documento, ela tiver uma vara de funcionamento, um exemplo, ela tiver uma reciclagem, onde aquela zona não é mais permitido, ela tem 2 anos para se adequar. Para se adequar. E ela vai e se adequa, ela vai ter a renovação daquele funcionamento dela por 2 anos, só que ela sabe que em 2 anos ela não vai conseguir renovar mais. Aí ela vai ter que ir para um local adequado para aquele tipo de atividade. Então, esse tipo de coisa é importante porque no uso residencial incomoda muito. Nossa, muito. demais. Sim. Vira uma Incomoda baderna muito. aquilo, não dá. Deixa eu te perguntar, Ei. você disse, né, que o prefeito gostou da ideia nessas mudanças, né, da verticalização e tal. Em cima disso, eu peguei aqui, né, porque a gente estava conversando ali no off e você estava falando sobre outras cidades, né, o que tem, a parte turística e tal. A pergunta que eu tinha aqui era: como é ter tantos exemplos, né, visitar tantos lugares com um turismo pujante aí, e em Itanhaém ser limitada essa área? Mas você me respondeu falando que isso vai melhorar, né? Até porque a ideia e o prefeito quer fazer isso. Na verdade, né? assim, o prefeito Thiago, acho que foi na gestão dele que ele criou a Secretaria de Turismo. Eu acho que foi na gestão dele. Na gestão anterior do Thiago não tinha. A Secretaria de Turismo era vinculada a uma outra secretaria. Ele era um departamento. Então, o Thiago, ele implementou a Secretaria de Turismo justamente para isso. E a Secretaria de Turismo, ela tem algum investimento do DAD. Se você olhar, você já foi no Morro de Sapucaetava? Já. Você viu a obra que foi feita lá? Então, a intenção realmente é melhorar o turismo nesse sentido. Sim, né? sim. E aí o prefeito, por ele já ter feito essa separação, criado a própria Secretaria de Turismo, que é o Rodrigo Zanella, Sim, que é o secretário, né? Ele tem, na verdade, assim, tudo que precisa ser feito precisa de investimento, entendeu? Sim, E, na verdade, o investimento, quando a gente fala muito de turismo, isso acontece muito em Itanhaém. Quando você vai fazer uma orla nova, a população lá do bairro ou da periferia, ela fala assim, o prefeito se preocupa só em fazer obra no centro, entendeu? Então, assim, uma cidade que ela tem uma necessidade gigantesca de urbanização, então a gente não pode focar 100% somente na questão turística, nesse sentido que eu falo de grandes obras, porque o prefeito ele tem que ter essa paridade lá, né? De saber onde que ele pode gastar. E é óbvio que se ele não fizer uma obra turística, não vai atrair turista, né? Mas a gente está encaminhado nesse sentido. O prefeito, a ideia dele é justamente com essa nova lei de uso e ocupação do solo, a gente conseguir que venha grandes investidores, grandes de investimento igual a Praia Grande teve, para justamente a gente conseguir fortalecer o turismo nesse sentido. Uma das obras turísticas que a gente tem feito e que isso já está quase em fase de final,
no Cibratel o Parque Linear. É verdade. Se você olhar o Parque Linear, é uma obra turística, Sim, entendeu? Que vai ser Vai uma obra que aquecer vai ali o atrair, bairro, sim. que vai atrair turismo, vai Sim, aquecer o sim. bairro, vai levar investidores para aquele local. Uhum. Eu ainda acho, eu tenho uma opinião um pouco diferente de algumas pessoas da cidade. Eu acho que o maior potencial urbanístico é a região do Cibratel. Por Sempre quê? foi. Mas por Né? quê? Mas a menina dos olhos de alguns investidores é o centro. Entendeu? Sim. Só que Mas a o característica potencial tá no do Cibratel. centro, se você olhar, a orla ela tem uma característica diferente. Ela já tem um desnível ali diferente. É verdade. Entendeu? Você vai pro Cibratel, primeiro que a gente vai sair do eixo do aeroporto, do cone do aeroporto, porque o cone do aeroporto ele me limita a altura. Então, por exemplo, mesmo que o meu zonamento fala assim, ó, Vai. você pode chegar até 10. Só que eu tenho o limite do aeroporto, que é 49,30. Entendeu? Entendi. Final. Não vai ser nem 49,30, porque é 49,30 considerando a cota da pista do aeroporto, que está em 4 metros. Então é 45 a gente consegue Mas chegar como não é ali. nivelado, né? É, Então, só que o Cibratel, ele tem um potencial urbanístico totalmente Sim. gigantesco. A gente tem uma Ah, faixa sim. de orla maior, É uma uma faixa de delícia. areia. A plana. gente tem da faixa da areia para as testadas das residências. A gente tem uma área gigantesca que você pode É bom ali demais, sim. fazer parques, Sim. duplicar até a orla, se a gente entender a necessidade. Então, eu vejo que Itanhaém ela tem tudo aí nos próximos anos da Pra gente dar conseguir. E é isso que a gente tem que trabalhar, né? Tem que Na querer. verdade, assim, ó, hoje a gente está falando da lei urbanística, mas o prefeito, qual foi a determinação dele quando ele nos convidou a chefiar a Secretaria, o Certo. Departamento de Obras Particulares lá em 21. Ele falou assim, ó, a gente precisa organizar a parte de aprovação de projeto, porque se a gente for fazer uma legislação urbanística para atrair investidor, eu tenho que estar preparado para atender A essas demanda, pessoas que vão sim. vir. Então, eu não Sim. posso estar no digital. Não. Lá, processo demorar de aprovação de um prédio de 2 anos. Não dá. Então, foi uma das determinações dele, era essa. A gente planejar esse investimento, a gente resolver o problema da Sim. aprovação, para a gente chegar hoje, 5 de março, que a lei entrou em vigor, a gente tem condição de receber todos os E investidores para a vocês cidade. mesmo, como você falou, né? Tem funcionários, servidores, né? Aham. Que de muitos anos também se adequarem quando Sim. chegar essa demanda. Então, é um planejamento. É por isso que é bom, porque até eu que levantei a bandeira contra, a gente tem um entendimento, entendeu? É interessante. É que assim, né? Eu vejo da seguinte forma, claro que a gente precisa de investidores, coisas novas e tal. Mas a gente precisa também explorar mais o que a gente já tem. Porque a gente tem muita coisa. Tem. A cidade é maravilhosa. E eu acho que falta isso. Falta nesse sentido também de divulgação, né? De ter essa comunicação com a população, né? E oferecer o que a cidade tem. Né? Isso tem que ser crescente, não só para trazer pessoas, mas para já explorar o que a gente tem. Eu acho que assim a cidade, depois que o turismo ele virou secretaria, ele já começou a ter um enfoque um pouco diferente. O Rodrigo Zanella ele tem feito aí várias interlocuções com o trade turístico. Então a gente já tem aparecido aí em algumas situações aí. Tá tendo uma votação. De votação. Sim. Entendeu? Então isso faz com que a nossa cidade, eu acho que assim, na verdade assim, muitas das pessoas falavam assim, ó, Itanhaém não tem legislação, por exemplo, para vir um hotel. Não tinha legislação, entendeu? Então assim, para você poder atrair o turismo, você também tem que dar condições para a pessoa vir investir para poder vir atrair esse turista. É o que eu tô falando. Entendeu? Sim. Então a própria legislação Teve a urbanística, história do Ibis. Lembra do hotel? Sim. a própria legislação urbanística vem para resolver situações dessa forma. De a gente pensar no futuro, da gente conseguir trabalhar para que a gente consiga atrair um turismo mais atrativo, um turismo mesmo de turista mesmo, que venha, que desça no aeroporto e venha para cá. Sim. Porque ter a gente tem, mas precisa funcionar. A gente tem belezas naturais, Sim. né? Que a gente precisa ter esse enfoque político. Aquilo que eu falo, na cidade, precisa a colaboração de todos. Sim. Quando a gente fala assim, quando a gente pega muito pesado na questão da fiscalização,
que daí gera Sim. esse questionamento. A prefeitura pensa só em penalizar? Não, a gente pensa em organizar a cidade. Quando você organiza a cidade, acabando com esse descarte irregular, não vou nem usar essa palavra abandono, porque na verdade a pessoa às vezes ela não vai nem nessa intenção de Sim. descartar um resíduo e de jogar o lixo pensando nesse sentido. Ela quer resolver o problema dela, só que ela leva para a cidade, só que a cidade ela é muito grande, entendeu? Exatamente. E se a gente não tiver essa consciência para que a nossa cidade ela se mantenha organizada, não atrai aquele turista que a gente quer. Não. Aquele turista da década de 80 que a gente tinha, que Sim, hoje vai para o litoral sim. norte, entendeu? Então isso vai Exatamente. muito do cara vir e falar assim, pô, a sua cidade ela é organizada, você vai lá, a cidade está limpinha, etc e tal. E é essa que é a nossa meta, nessa nova legislação, a gente conseguir atrair investimentos, atrair investidores para vir para cá, para a gente consiga arrecadar e dar o retorno Isso é muito bom. necessário e importante daquilo que realmente a gente precisa, né? Exatamente. Bacana. Eu sempre falo assim, ó, eu falo com os colegas internos. Marcelo, tá? Certo. Tem algumas pessoas que têm ideia diferente. Eu falo assim, eu prefiro 1000 vezes eu não ter obras faraônicas, mas eu ter uma cidade limpa e organizada. Sim. por- Visualmente. visualmente, entendeu? E a gente vem trabalhando para Também isso. acho. É que a gente tem dificuldades, né? E a dificuldade não é municipal. A dificuldade, ela já vem lá. O governo federal está passando dificuldade. Sim. O governo estadual está passando de dificuldade. A diminuição do repasse para os municípios caíram bastante. Então, o prefeito ele também tem que ali, trabalhar com o ele fala, mínimo. vem cá, pô, eu tenho Sim. problema na saúde que eu preciso dizer. Aqui eu não posso deixar de ter. Então, às vezes, você tem que ir ali... É igual uma casa, né? Você acabou de falar lá. Às vezes, você tem lá o seu orçamento... Se um dia você dá uma falhada naquele orçamento, Já era. você vai ter que sortear o que você vai deixar de pagar. É isso. No mesmo. município é a mesma coisa. E é entendeu? pior ainda. Entendeu? É Porque a bem gente pior. tem problemas atrás de problemas. E aí vem aí tempestades, vem alguma coisa assim que a gente às vezes não conta, Aí que já aí a era. gente precisa... Tá, mas assim, ó, eu acho que assim, o prefeito ele tá bem focado nisso. Certo. Eu tenho... eu sou meio particular em falar, trabalhei com ele já desde 2012, lá na primeira campanha dele como vereador. E só o fato de, na Secretaria de Obras, ele ter ditado esse regramento, pensando no planejamento, para que a gente Pra conseguisse Sim. recepcionar hoje uma situação aí de trazer investidores, eu acho que a gente Já é positivo. está seguindo no caminho certo. Sim. É óbvio que precisa melhorar? Precisa. Só que a gente vai precisar agora que esses investidores venham, aconteça, que a gente consiga vender a cidade de forma De uma forma positiva. Sim. A gente precisa vender a cidade de uma forma E a positiva. cidade, ela tem como se vender positivamente. entendeu? Muito, muito. Tem uma flora, Sim. fauna, coisas peculiares só tem E aqui. tem algumas situações que, por exemplo, em alguns municípios já está acontecendo. E assim, quando a gente fala muito de resíduo, a gente fala em descarte irregular. A gente tem uma lei que é 4.111 de 2016, que ela é política de resíduos de construção civil, verdes e volumosos. Lá na Praia Grande, essa lei ela é um pouquinho antes que a nossa, né? Só que, por exemplo, lá a caçamba ela tem chip, entendeu? Então, por exemplo, ele consegue saber da onde está saindo e se aquela caçamba ela está indo na destinação correta, que é o local correto que ela tem que estar. Ou se ele está indo descartando em um lugar que depois o município vai ter que arcar com essa aquilo despesa. ali. Porque na lei de resíduo, quem tem que dar a destinação final é o gerador. Quem gera somos nós. Se eu gero um resíduo de demolição, eu tenho que dar a destinação. Cuidar dele também, lógico. Eu tenho que dar a destinação, entendeu? Se essa pessoa ela descarta irregular, aí eu vou ter que pegar esse resíduo, sabe para onde tem que levar? Tirando de construção civil, se eu pegar o volumosos e o resíduos verdes, eu tenho que mandar para Mauá. Putz, Imagina o valor que é o isso. gasto, Imagina sim. que o gasto. Então, às vezes, a gente ser chato na fiscalização é porque a gente precisa ter economia em valores para investir em outras coisas. Porque senão a gente fica concentrando o nosso investimento em ficar limpando, eu não sei te estimar. Enxugando né? gelo, né? Eu não Na sei verdade. estimar, mas se você pegar aí épocas aí de início de ano, é toneladas e toneladas. Nossa, é terrível. Sim. E é toneladas. Aí a gente tem que ter o transporte,
o transbordo e a destinação final. Sim. Então isso É um gasto. é um gasto. Então a gente precisa dar ajuda de toda a população. Sim. Eu acho que é uma questão de educação. Eu acho que é a gente no dia a dia. Pô, não faz isso. Sim. Vamos pensar na cidade. Porque, na verdade, assim, hoje a gente vê... Em São Paulo, a gente vê muito disso, né? Quando tem chuva de verão, né? Sim. A gente vê lá os alagamentos. O que você vê lá na... Lixo boiando. Lixo boiando. Lixo boiando. Entendeu? É. Então, Eu o tenho- povo educado, porque senão, olha, eu, querido, se eu ver jogar lixinho, já sabe, é daquilo pra baixo, que eu xingo mesmo, viu, gente? Eu sou eu também assim. costumo falar. E eu costumo falar que vem de casa, né? Até então. um papel de bala, você fala, não joga. Você vê a mãozinha aí, você, ops, não joga. Minha filha mesmo, várias vezes, de esquecer, Sim. jogou, vai pegar. É. Vai pegar e vai jogar no lixo, Ó, porque eu E faço você mesmo. sabe que a criança, quando ela recebe essa educação na escola, ela chama a atenção dos pais, sabia? Sim. Chama a atenção É igual dos o pais. trânsito ou qualquer E coisa. a criança, assim. ela não tem vergonha. Então você sabe, ô tia, você sabe que não pode jogar. É assim Não Não mesmo. sabe jogar papel no chão? É. Você não sabe que isso pode levar para uma. É que nem pro nós, bueiro e nós depois encher a discutimos sua aqui rua? a lixeira na Então, praia. Eu não sou muito a favor. A pessoa tem que levar um saco, recolher e jogar na casa dela. Exatamente. Pô, Eu A acho. gente está trabalhando uma legislação que é uma legislação que vai regular as praias da cidade. Porque na verdade justamente é isso. sim. Né? Então, por exemplo, o cara ele vem, ele vai no mercado, ele compra sua latinha, isso mesmo. aí ele traz pra praia, aí na hora que ele vai embora, ele faz assim, ó. Joga e vai embora. E vai Não tá embora. preocupado com o que tá ali, Sim. entendeu? Se a gente começar a tratar isso de uma maneira mais consciente, Sim, a gente consegue resolver algumas situações aí que a cidade precisa, né? sim. Bom, vamos falar de uma coisa que a população sofre, não é só aqui, é em todo lugar, né? A gente vê. Mas como, dentro da sua área, né, com o urbanismo, ele pode contribuir para a adaptação às mudanças climáticas? As enchentes, as ressacas, a elevação de nível do mar, essas coisas. Então, na verdade, assim, ó, a própria legislação urbanística, foi até eu falei que veio algo novo, a questão da área de permeabilidade, né? A área de permeabilidade, que é obrigatório, 10% do seu imóvel, do seu terreno, se tiver um terreno de 1.000 metros, 100 metros tem que ser área permeável, ou seja, grama. Entendeu? Então, para poder absorver ali naquele momento de uma chuva aí que a gente estava falando aí que ontem ia ser 32 milímetros, né? Acabou não sendo, graças a Deus, Sim. de resolver essas questões. A gente também tem participado, eu acho que eu até participei como secretário de meio ambiente no ano passado, do programa Rios Vivos, entendeu? E o programa Rios Vivos, ele é um programa do governo do estado que ele faz o desacionamento dos rios, entendeu? Então a gente já foi contemplado por esse programa que é do governo do estado. A gente está na fase só de licenciamento da área não seria uma área de transbordo, é a área que vai, esqueci onde me fugiu a palavra aqui agora, mas é uma área onde a gente vai retirar esse resíduo do rio, desassorear, leva para essa área e depois dessa área a gente vai dar destinação para ele final, entendeu? Só tá nessa fase aí de licenciamento, que é o próprio estado que está trabalhando a região metropolitana como um todo, mas a gente já tem os rios contemplados, que é o Rio Campininha, que é a Bacia 5. A Bacia 5, ela é a bacia que é a bacia da Jaime de Castro ali, sabe? Tá. Do Anchieta, do Fazendinha. Então, aquela Bacia 5 ali é o Rio Campininha. E a gente tem a bacia aqui do Rio do Poço também, que são os rios que a gente que está na área urbana, né? É o Rio Campininha, o Rio do Poço e o Rio Bicudo, que pega aquele rio do Extra ali, sabe? Aquele trechinho do Extra. Então, a gente foi contemplado nesse programa e é uma das soluções que o Estado, né, vem pensando nessas questões das mudanças climáticas nesse Para sentido. ter menos impacto. Para ter menos impacto aí na cidade. Porque Entendeu? traz sofrimento, Muito, né? muito. Tanto E pra aquilo que eu falo. Por isso que eu rebato na questão da fiscalização. Porque quando você faz uma macena na rua
e você faz aquela nata de cimento ali na rua, quando você descarta aquele material de construção, a areia e a pedra, e que chove, que ela leva para o bueiro, com aquela nata de cimento que vai para aquele bueiro, ele forma um concreto. Exatamente. Então, isso é um dos problemas que a gente tem de entupimento de tubulação. A gente está falando muito de drenagem. E se você verificar, eu acho que eu tenho até esse dado que eu tô alimentando. Eu também, o meu setor, ele é responsável pelo geoprocessamento da cidade. Né? Então, a gente tem todas essas informações dentro do GEO. O prefeito Thiago, ele até eu tive, quando o Vinícius, ele pegou uma época de umas férias, eu assumi a secretaria, eu era adjunto, eu assumi a secretaria. Aí o prefeito me chamou numa ocasião para eu ajudar ele passar algumas ruas que ele precisava para pavimentar, né? Fazer a pavimentação. Ele falou assim, ó, vê tal rua. Aí eu fui lá ver tal rua, eu falei, prefeito, ó, tal rua dá pra fazer 1 quilômetro. Mas eu falei assim, sem drenagem. Ele falou assim, ó, com drenagem dá tanto. Ele falou assim, ó, a gente consegue fazer 600 metros. Ele falou assim, ó, faz 600 metros. Porque eu quero todas as obras com drenagem. Porque a drenagem, ela resolve o problema. Porque muitas das vezes o pavimento resolve naquele momento ali, né? E depois, naquele momento ali. sim. Só que depois que dá uma chuva, já é um problema muito sério. E o prefeito, todas as obras ele pensa de pavimentação, ele pensa na drenagem. E a drenagem é uma das questões que é difícil o gestor querer, né? Porque é um dinheiro que ninguém vê, né? A tubulação que está lá, ninguém vê. Sim. Ele vai ver o metro que fez. Mas ele não vai ver... Aí, por exemplo, se eu falar assim, Luana, vou pavimentar sua rua. Só que o dinheiro que eu tenho, eu consigo pavimentar 600 metros. E se você tiver nos 900, você não vai ser contemplada, você vai reclamar. Você fala assim, exatamente. Veio até metade. Não chegou na Fala, minha. olha, asfaltou minha rua, mas foi só até metade. Por quê? Só que daí precisa entender o porquê. Tem um motivo aqui, tem um entendeu? motivo. E uma das coisas que o prefeito ele não permite é pavimentação sem drenagem, que resolve o problema. Se a sua rua tá asfaltada até a metade, é por conta da drenagem. Viu? Gente, eu vou falar, eu sou um butantã. Por quê? Porque eu falei um monte, o Vinícius, negócio que saiu no jornalzinho, faltava um trechinho de asfalto. É a drenagem. E eu, vou levar uma fita métrica, porque falta um pedaço aqui, vou eu meu poupiche. Aí eu... É aquilo que eu falo, né? Pro gestor é difícil tomar, porque... Desculpe, mas porque o povo não se informa. Não, porque assim... Eu não me estava informada. A gente consegue até entender, porque na verdade assim, vamos imaginar, a pessoa, ela tá com aquela esperança de ter aquela rua pavimentada dela há anos. Sim. Ela tá lá há anos. Aí o que ela pensa assim, vai faltar um trechinho, vai faltar um pedacinho. Você tá entendendo? Mas é natural, a gente entende isso. Então. Só que quando a gente explica e a gente fala o motivo, o porquê... Exatamente. Entendeu? Aí você Então, consegue... mas é isso que a gente falou e falou com o Zé também. É a falta de informação que gera as polêmicas, as críticas, os fake news. É a falta de informação. Grupos entendeu? piratas, isso é péssimo, isso. péssimo. E isso não é culpa da população. Não, sim. É da Entendo. desinformação. Entendeu? É culpa da gestão também, que não informa a população. A gente falou com o Zé falou mesmo. Ele falou assim, não, os secretários têm mesmo que falar, Sim. a gente tem que informar mais para não acontecer isso. Sim, Eu sim. mesmo, a gente mesmo, eu não sabia. Eu já critiquei, falei, porra, essa Olha, rua aqui- leva o pessoal do estúdio pra dentro da prefeitura. A gente fica o dia inteiro lá. Vem aqui explicar isso aqui, ó. Chegou pra mim. Isso. É que Chegou agora- a reclamação. Você não acha De bom? quem é? Olha lá, achou bom, É achou bom. do urbanismo. Marcelo, senta aqui, vamos falar Isso aí. agora pra população. É, na hora. Mas responde agora- aqui, ó. Você tem acompanhado as redes sociais da prefeitura? Melhorou bastante. essa Eu questão de informação. recebo, gente. Eu não acompanho. Não, mas melhorou bastante. Muito. Mas melhorou bastante. Eu gostei da Porque, na verdade, Nazaré assim, Tedesco, o papagaio PT. Eu achei tudo ela pensando assim, ó, tô sério. Mas melhorou. Eu acho que a didática de Sim. informação, ela melhorou. Só o que eu penso assim, ó, a gente também está trabalhando nisso. Eu estava até falando com o Zanotto na sexta-feira, porque a gente tem nosso sistema de gel. Nosso sistema de gel, eu tenho todas as informações lá. Então eu consigo saber, por exemplo, hoje, todas as ruas que foi pavimentada no governo do Thiago. E nos governos anteriores também a gente tem essa informação. Ah, que legal. Entendeu? Eu consigo saber todas as ruas que foram pavimentadas, todas que têm drenagem.
quantos metros quadrados de pavimentação a gente teve no ano, a gente consegue saber. O que a gente estava conversando lá na sexta-feira, eu estava falando com os alunos na sexta-feira, antes de entrar no gabinete do prefeito. A gente está trabalhando agora para a gente levar esse sistema, porque assim, o sistema ele tem que ser, aquilo que é público, eu tenho que tornar público, entendeu? Porque foi aquilo que você acabou de falar. Às vezes a pessoa está trabalhando para ter aquela situação, só que você não sabe da informação. Sim. Se você tem aquela informação lá, que é uma informação pública, você fala assim, pô, está sendo pensado, entendeu? Por exemplo, a gente tem lá todos os pedidos do munícipes pedindo para pavimentar. A gente tem essa informação no nosso GEL. Então, quando o prefeito precisa tomar uma decisão, ele fala assim, peraí, no GEL quantos pedidos tem? Ó, eu tenho tantos pedidos dessa situação assim. Aí o prefeito toma a decisão, ó, vem cá, ó. Aí tem uma regra de situações que é visto, né? Onde tem mais adensamento, porque não dá para você pavimentar também. Prioridades, né? Você vai pavimentar um local onde não tem pessoas morando. Eu até brinco que é um setor que eu gosto, porque, por exemplo, no nosso GEL, a gente consegue saber todas as construções que estão acontecendo na cidade pela foto aérea. Então, quando eu falo assim, se eu fazer uma interligação do meu sistema geoespacial, ou seja, tudo aquilo que está no território, com o meu tributário, eu consigo perceber que não bate. Então, não fecha. Não fecha, porque na verdade assim, eu vejo lá, ó, eu tenho um exemplo aqui, tá? Isso aqui é fictício. Certo. Eu tenho 120 mil imóveis, mas tributado eu tenho 60 mil. Um exemplo, tá? Citando um exemplo nesse sentido. A gente consegue saber isso. Então, quando a gente fala de tomar decisão, se a gente tem a informação correta, a gente sabe aqui, ó, aqui mora pessoas, porque tem casas. Se essa pessoa ela não está regularizada, ela não está tributada, pro poder público, aquilo ali é um terreno. Certo. Entendeu? Agora, a gente vem trabalhando de ter essas informações cruzadas para a gente conseguir tomar decisões. Entendeu? A gente estava falando de ruas, né? E agora me surgiu uma dúvida aqui. É assim, muita gente fala, né? Que minha rua não está asfaltada, tá? Mas aí eu vou lá na prefeitura e puxo o nome da minha rua e tá dizendo que tá asfaltada, tá? Como a gente já escutou muitas. Por que isso acontece? Não, mas eu acho que isso é mito, tá? Isso é mito, porque não tem como você não ter um levantamento dentro do mapeamento e ter essa informação de a rua tá asfaltada. Isso, eu escuto muito isso na rua. Às vezes a pessoa a pessoa fala muito não na questão municipal, mas fala muito na questão estadual, né? Ela fala assim, mas eu fui lá no estado, falaram que já foi uma verba para tal rua. Entendeu? Tá. Também já ouvi isso. Então o que acontece? Só que isso não acontece mais, porque na verdade, eu também não sei se acontecia, tá? Tô falando da informação do tempo que eu tô na prefeitura e que eu sei. Isso não acontece por quê? Porque agora, qualquer obra, ela tem um cronograma. Qualquer recurso que vai para aquele lugar, porque, por exemplo, não tem muitas pessoas que falam assim, pô, aquela obra lá começou, deu uma parada e não retomou ainda, por quê? Porque ela tem um cronograma, é liberado uma parte do recurso, aí você presta conta, leva lá, se for verba estadual ou federal, você presta conta, o fiscal vem, ele verifica que aquela rua, para terminar a obra, eles mandar o resto, tem que ter terminado aquela outra. Ele verifica que aquilo ali foi realmente realizado. Sim. E aí ele libera o resto do cronograma, entendeu? Então isso, assim, eu já ouvi falar também. Só que no cadastro tributário nosso não tem essa informação. Ela só tem informação para efeito de IPTU quando realmente é pavimentada. Sim. Entendeu? Agora, de estar pavimentada e não estar, isso não... Eu recebo muito. Não, eu também, eu já ouvi falar. E comentários também, Sim. que falam assim, tá fazendo obra ali e tal. A rua do fulano tá pavimentada. A minha não tá, mas tá dizendo que tá. Não existe isso. No cadastro municipal, não. Eu já ouvi falar, mas eu não sei se é verdade. Pessoas, na época de eleição, a pessoa fala que essa rua aqui tá constando no estado que tá pavimentada. Só que assim, eu nunca ouvi falar isso, entendeu? Eu não sei se no passado isso existia. Mas da atualidade, isso não existe. Ufa, então.
Até porque, na verdade, antigamente não tinha uma certa... Agora a lei de responsabilidade fiscal, ela define algumas coisas, também tem a questão lá de que eu acabei de falar, que a obra ela tem que ter foto, tem que ter, então. o fiscal tem que vir, etc. É e muito tal. diferente. Difícil acontecer isso. Legal. Eu adorei. Você já quer encerrar? Não, tinha não, mais eu duas adorei o coisinhas papo. aqui. Pode, Pode não perguntar. pode. Ele não vai pra laje mais. Pode perguntar. Eu não sei se você quer perguntar, se mandaram alguma coisa. Já? É, por isso que eu tô Nossa, falando. não, então O eu vou... papo tá bom pra caramba. Eu vou por fazer isso. mais uma pergunta aqui pra gente encerrar. Olha, Depois a Lê tem uma coisa aí pra falar. Não sei se ela vai falar, não sei. Aquela polêmica. Do lá. nome? Ai, não, do nome Do do nome. celular. Não, do celular ou do nome, do jet Do ski? nome também do jet ski, é. Ó. É, do nome jet ski, ó, eu tenho que falar perto. Então, assim, ó, vamos lá pra gente ir caminhando aí pra encerrar. Se você tivesse uma carta branca por 10 anos pra transformar Itanhaém urbanisticamente, o que faria primeiro? Ó, difícil, hein? É. Porque o urbanista, ele pensa fora da caixa, né? É o que eu tava te falando. Você Ele falou pensa tantas fo- coisas é, ali. ele pensa falei, fora da caixa. Imagina. Se eu tivesse uma carta branca, assim, eu lembro do professor de faculdade que ele falava assim, ó, na época da faculdade é a melhor época, porque você pode viajar, fazer projetos sem pensar no custo, entendeu? Porque você não tem pensando no custo, não precisa pensar no custo, né? Se eu tivesse uma carta branca, eu faria um teleférico saindo da hashtag, Eita! tendo uma parada no Morro do Sapucaitava e descendo em Mulheres de Areia. Eu tinha Porra. certeza que ele ia falar isso. Entendeu? Se eu tivesse essa carta branca, eu fazia isso. Que É bom. isso aí. Eu acho que a cidade agora, ela já começa a começar a ter essa condição, né? Essa condição. E aí eu acho que acontece, a gente precisa amadurecer mais na questão do PPP. Porque daí a parceria... As PPP. A parceria privada, ela potencializa a Com você certeza. conseguir a fazer isso. Mas é aquilo que eu falei. A cidade, ela tem que ser um atrativo, que não depende só do governante. Exatamente. Ela precisa Ela se def- organizar. Ela pra depende de receber. todos. Sim. Depende de todos. Sim. Porque para uma pessoa, para uma cidade receber certas coisas, a cidade ela tem que estar organizada. E a gente tá encaminhando para Se isso. vender de uma outra forma, sim. Perfeito. Ale, faça Então eu o vou seu- contar do nome. Olha, deu uma polêmica o negócio dos seus jet ski. Você postou nos seus stories. Tomando então banho? do- Ele tava tomando banho, né? Tava tomando banho, aí postou o celular, e aí o pessoal ficou um pouco atacado. Por que será? Não sei. Ai, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha, gente, que tudo, gente, o celular. E aí eu queria... Responde pro pessoal o porquê, porque falaram, ele colocou até o nome, mas não é o seu nome. Explica pro pessoal, não é o nome dele, é o meu logo. nome. Mas é o logo, Na verdade é assim, ó. é... O jet ski é que nem um carro, só que o jet ski é um pouco diferente, porque o jet ski você pode colocar um nome, um apelido. Barco também é assim, você né? pode colocar. A parte náutica tem isso. E aí o que eu fiz? Os meus amigos de Você tem faculdade... um grupo também, jet ski, com o Ricardo, ó. Ricardo. Os meus falou. amigos de faculdade, os meus amigos de prefeitura, eles me chamam de M. Gomes. M. Gomes, não chama de Marcelo Gomes. Ele fala assim, M. Gomes, M. Gomes, M. Gomes. E aí, quando eu me formei, eu coloquei o nome do meu escritório, M. Gomes Arquitetura, Sim. entendeu? Então, eu nomeei meu jet ski, Também. na hora que eu fui fazer a documentação lá, eu coloquei M. Gomes, porque daí, coloquei M. Gomes, aí foi isso. Não, e também, gente, por favor, é dele, ele põe o nome E que ele vai me quiser. levar pra passear, ele E falou. na verdade, Alessandra, a questão do jet ski é uma questão assim. Eu sempre falo pro meu pai, uma vez eu estava trabalhando na minha casa, porque quando a gente trabalha no poder público, a gente se dedica muito à prefeitura. Pra você ter uma ideia, é uma coisa que ninguém sabe às vezes. Às vezes eu trabalho até 10 horas da noite, porque na verdade o momento que eu tenho de me concentrar, a gente tem um sistema lá que é o sistema digital que se chama SEI, entendeu? Então vem muita demanda de MP, vem muita demanda interna que você precisa responder.
em que momento você consegue responder? Fora dali. Fora dali, porque às vezes o dia a dia na prefeitura, você tem o atendimento, é o telefone, ou é uma dúvida. Eu tenho uma dinâmica dentro do meu setor, sempre fui assim. Eu passo em todas as salas todos os dias. Então, eu chego, eu passo no expediente, eu passo no setor de análise, eu passo na fiscalização. Entendeu? Então, eu tenho essa dinâmica. Sempre antenado, né? Eu sempre tenho essa dinâmica, por quê? Porque para você tomar decisão, você tem que entender o problema. Tem que ver o que Então, tá você tem que estar nos locais. Então, eu sento com a diretora lá, Patrícia, e aí? O que a gente precisa melhorar? Não, tá bom, ó, aqui tá tal situação. Aí você tem que fazer gestão. E isso na fiscalização e isso no setor de obras. Agora, graças a Deus, o setor de obras, com o sistema digital, ele está fluindo. melhor. Entendeu? Ele está fluindo melhor, ele já está se andando. E agora a gente está partindo mais para aquela parte de organizar o território, que é isso que eu te falei, organizar o território, ir para a rua, orientar, não faz isso, que isso aqui Certo. ocasiona isso. A gente adotou uma dinâmica junto com a comunicação. Toda segunda-feira a gente solta um minutinho de uma informação da legislação, entendeu? A gente já está no terceiro episódio. Que se você olhar lá, até a diretora lá do nosso departamento de obras particulares é a Emily, ela falou lá... É ela que você queria trazer, né? Só que ela foi passar por uma cirurgia agora, vai ficar 15 dias afastada. Então, a gente fez vários episódios explicando a legislação. Porque muitas das vezes, o que é um canteiro de obras? Exato. Entendeu? Mas Aí então ela é fala legal do isso. canteiro. Que é necessário. Tá entendendo? Então a gente está soltando. Muito legal. O que é casa geminada? Por que agora não pode mais casa geminada? Também ela Sim. fala lá no Olha. episódio. E a gente está fazendo uma dinâmica dessa, porque as pessoas, quando você fala, é melhor do que você... Ela tem que ler a legislação, né? Às vezes a legislação é muito complexa falar ali. no popular, né? Pra pessoa entender. Entendeu? Ter um Então a entendimento, sim. gente tem adotado essa sistemática. E aí, meu pai falou assim: você só pensa em trabalho, eu chego aqui, você está no computador. Então, você precisa curtir um pouquinho a vida também. E aí, eu tenho 51 anos, né? Tá certo. 51 anos. Eu falei assim, É jovem, tá? É jovem. Aí eu falei assim, verdade. no final de semana eu tenho que fazer alguma coisa que me faça eu apagar um pouco ali daquilo do meu dia a dia. Desestressa, né? Porque eu sou um cara muito dedicado, porque eu gosto de ver as coisas acontecer. Porque a gente legal. sabe que o poder público tem dificuldade. Tem. Tem a dificuldade de grana, tem a dificuldade de comprar equipamento, porque precisa de licitação. E é muito moroso, é diferente de uma empresa privada, que eu te falei. Sim. Se eu quero comprar esse celular, se eu tiver condições de um cartão e parcelar em 10 vezes, eu vou lá e compro. Já tá na Prefeitura não. Prefeitura tem que fazer uma licitação. Sim. Aí o gestor precisa ver se aquilo é prioridade ou não. O que é prioridade? Você comprar um computador ou colocar um médico na... Sim. Não, aí tem tudo isso. Sim. Então, o que eu prefiro? Eu trabalho com o que eu tenho. E a gente inventa, a gente vai inventando, e é tecnologia sem custo, né? A economia com o processo digital que a gente fez agora, de tirar tudo que é físico, é uma economia gigantesca. A gente tinha de impressão mês 30 mil folhas. Mês. Imagino. Imagine, 30 mil folhas, 30 mil impressões, entendeu? Sim, O sim. insumos, era 30 mil E capas de processo. É um sistema, vai economizando em tudo. E quando a gente adotar isso no sistema inteiro da prefeitura, que está sendo feito já, está sendo pensado, está sendo planejado para isso, a gente vai gerar uma economia que a gente consegue investir em outras coisas, né? Exatamente. E o jet ski foi isso, eu tirar um pouquinho de lazer. Tá certo, Muito bom. Viu? Vou Muito cobrar bom. meu passeio, tá certo. E merecido. Pronto. Queria te agradecer, foi muito legal, foi muito... Eu adorei. Como é que fala? Rico, né? Em Sim. informações. Sim. É isso que tem que ser feito mesmo. Eu gostaria que todos fossem assim, porque a gente sabe Certo. que muitos têm essa deficiência, né? Essa parte. Eu agradeço, muito bom. O pessoal tá perdendo medo de vir aqui. Eu que agradeço. Eu sempre gosto de trazer essas informações, porque muitas das coisas que a gente vivencia e a gente não passa, ninguém sabe, né? Então, Exatamente. como que acontece internamente Sim. as coisas? Eu estou à disposição que precisar. Sei, é verdade, ele responde Todas as sempre. vezes que precisar. Eu até, quando ela fala alguma coisa, eu falo assim, pô, não é bem assim não, pô. É assim não, qual é, sabe? mano? Isso é Eu bom. procuro explicar, Isso porque é na bom. verdade, às vezes você ouve um lado, né? E aí você Exatamente. sabendo, né? E o que precisar, estou à disposição. A secretaria também lá está à disposição no que for preciso.
Eu acho que é importante esse tipo de debate, da gente conseguir Muito. falar. Queria deixar um alô aí para minha filha, que eu peguei Pode ela mandar. Pode? esse final de semana. Ela veio para cá, a Lívia. O meu filho Davi também está em casa. E eu tenho uma pequenininha de coração, chama Beatriz. Oh, meu Deus. Quero mandar um beijo para a Lívia, para o Davi, para a Beatriz. E dar um abraço para toda a equipe da prefeitura, que eu acho que toda a equipe que trabalha com a gente lá, que se não fosse eles, tudo aquilo que a gente não funciona. conseguiu implantar não ia funcionar. Então, toda a equipe lá do setor de urbanismo e prefeitura como um todo que tem nos ajudado lá, a parte tecnológica, Sim, sim. que eu acho, a parte tecnológica não fica na minha secretaria, entendeu? Então, eu dependo de outro secretário permitir, e a gente sempre teve meio Uma boa relação. essa boa relação, Sim. que a gente conseguiu implementar aí tudo isso que vem acontecendo e que a gente vai melhorar cada vez mais. É isso aí. Me coloca à Parabéns pelo disposição. trabalho. Exatamente. E te agradecer que ele largou as crianças para vir aqui também, né? Ó, hoje eu tô com a minha filha lá. Dá um salve aí, mano. Eu também É tô isso com aí. meu filho. É verdade, gente. É das crianças amanhã. Tá mas certo. É isso aí. O meu filho já me lembrou hoje, pai e mãe das Amanhã, crianças. ó, dá-lhe a carteira. É um celular. Aê! Ah, legal. Muito Obrigada, Gostei de vir viu? aqui, viu? Gostou? Que bom. Faltou aquela risada sua. Aquela que você Eu dei. faz. Não, mas calma, que você está inspirada, né? Calma. Alguma merdinha eu vou ler, aí eu começo. Aquela risada faltando um ar, né? Aquela Pô, risada. mas É parece. sensacional. aquela Ela risada. perde muito E eu não ar. fumo, viu, gente? Parece uma risada de derby, né? Não, a minha mãe fala que é de bruxa. Aí teve uma vez que ela veio falar pra mim assim, que você passou por mim E foi. e fez cara de feio, assim, ó. Fez cara assim, de, ó. Cara de tal. Daí eu falei pra ela, mas eu não Tá, enxergo. e ele tava com uma mochila chique, indo lá pro beat tênis. Eu até falei pra ela assim, ó, quando eu vou jogar beach tênis, o que eu faço? Eu tenho meu óculos de trabalho, aí o que eu faço? O meu óculos de trabalho eu deixo no carro. Ele vai usar miopia, quer ver? Aí Ó, o que ó eu lá. faço? Eu desço do carro, pego minha mochila que tá lá atrás e coloco e vou usar o óculos de jogar. Só que essa ida do carro Eu não até... enxergo nada. Eu não enxergo nada. Foi, E ela foi, falou é. assim, aquele Ele menino, passou assim, ó. aquele menino do Obras passou por mim, fez cara feia. Eu falei assim, Eu nem te vi. Foi. Mas tá depois a gente tudo- virou amigo, né? Muito, agora vai dar pra É, passear. Ó, é. ele tem sorvete e café, hein? É isso Tudo aí. é analista. Isso aí. Gente, ela tem chocolate que ela tá cobrando aqui, um passeio de jet ski, É, um ô, café, É tudo. Ô, Saliba, paga o Saliba, chocolate. bora pô. abrir essa mão, Saliba, pô. É isso, Obrigada, gente. Foi muito bom mesmo. Valeu. Obrigada por mais um programa. No Papo Cast tá aqui pra isso. Beijo. Beijo. Valeu, até, pessoal. Boa até, noite. Tchau, Tchau. E aí, foi bom? Foi bom. Bom demais, pô. Foi bom? É que assim, é que acontece.